eu escolhi foi uma história do Chapeuzinho Vermelho. Então você pode mediar qualquer história, qualquer literatura. Eu escolhi essa porque eu tinha os encartes para mostrar aqui para você. A história, ela trabalha com ilustrações. E é nas ilustrações que nós vamos trabalhar. Então, se o meu aluno não sabe ler, não tem problema. Eu vou mediar, são as ilustrações. E aí, o que eu quero com a ilustração? É ver um problema. Eu quero que a criança me descreva o problema. Eu quero que ela perceba detalhes. E que ela trabalhe com várias informações. Certo? Só o que acontece? Muitas vezes, eu posso relacionar a literatura que eu vou trabalhar com algum problema que tenha dentro da escola ou com alguma queixa. Por exemplo, se o teu aluno tem uma deficiência e ele não é bem aceito pelos seus colegas, você pode pegar uma literatura específica para fazer a mediação. E aí as crianças vão ter uma percepção detalhada da situação. E elas podem ter uma decisão, elas podem tomar uma decisão diante do problema. Porque elas podem ter uma percepção episódica da realidade. As outras crianças podem não sentir o que estão fazendo com aquele amigo que está sendo excluído. Então eu vou mediar para solucionar uma queixa. Meu objetivo é analisar a ilustração para definir o problema. Então, quando eu entrego essas três imagens da história do Chapeuzinho Vermelho, ordenada dessa forma, como vocês puderam ver aqui, na anterior, vamos prestar um pouco mais de atenção. Aqui tem só o Chapeuzinho, aqui o Chapeuzinho e o lobo, e aqui o lobo. O que pode acontecer? Pode ser que a criança não identifique que aqui é uma criança ou que aqui é um lobo. Então, por isso que tem que ter o encarte e ver primeiro o que ela observa. Então, a primeira pergunta é, observe o que temos. Então, você dá um tempo. Mediar, existe um slogan que chama assim, 1 minuto, deixe-me pensar. Porque cada criança tem o seu jeito de pensar. E para pensar, ela tem que observar, tem que olhar os detalhes. Então, você dá algum tempo para que elas possam observar aquelas imagens. Que elas possam pensar sobre as imagens sem nenhuma conversa sua, nenhuma interferência. Logo após essa observação, você vai perguntar, o que você vê? Ou, se for na sala inteira, o que vocês estão vendo aí? Então, na hora que você pergunta, o que você vê, a criança vai ter que focar. E aí você vai focar e ela vai pensar. Ela pode dizer, vejo uma boneca, um monstro e um monstro. 2 monstros. Né? 2 figuras de monstro e 2 bonecas. Ele pode não ver uma menina e pode não ver o lobo. Mas como uma criança nunca viu a história do Chapeuzinho Vermelho? Pode ser que não. Por ela ser deficiente intelectual, pode ser que nunca alguém tenha desejado ler a história do Chapeuzinho para ela. Pode ser uma novidade. Ou a ilustração pode ter sido muito diferente daquela que ele costumava ver. O que você sabe sobre essas imagens? Então a criança pode dizer, não, eu sei a história do Chapeuzinho. Ou ela pode dizer, não sei nada dessa história. Independente da resposta que ela der, você pode continuar fazendo perguntas. Porque eu não ia fazer perguntas aqui infinitas. Eu selecionei essas 3 perguntas aqui para que a criança possa analisar o problema. Então, com essas 3 perguntas, observe o que temos, o que você vê e o que você sabe sobre isso. Aqui, já você está iniciando a zona de desenvolvimento real, o que a criança já sabe sobre o assunto. Depois, perceber o que ocorre nas cenas. Quantos desenhos temos? Então, a criança vai analisar quantos desenhos temos. Ela tem, na verdade, 3 cenas, né? O primeiro, só Chapeuzinho. O segundo é o Chapeuzinho e o lobo. E depois só o lobo. Todas são iguais ou diferentes? Olha só, aqui eu já estou buscando, além da identificação, a diferenciação das cenas. Por quê? O que eu quero? Eu quero que a criança identifique os detalhes. Quanto mais detalhes eu fizer ela buscar, mais claro e preciso vai ser a percepção dela com relação
aquelas imagens. E aí eu pergunto, por quê, né? São todas iguais ou diferentes? Ela pode dizer, são diferentes. Aí eu pergunto, por quê? Por que são diferentes? Por que são iguais? Assim, gente, o que vale na mediação são as respostas. Porque a partir da resposta que ela me der, eu vou fazer uma outra pergunta. Cada pergunta que eu faço, as sinapses vão ficar mais irritadas. Porque elas vão querer dar uma resposta. E isso vai fazer a criança fazer aquelas conexões que ainda não fez. Ir pelo caminho que estava interrompido. E pegar um outro caminho. Não ir só por esse que está interrompido, mas pegar um outro caminho para dar a resposta. E eu vou continuar, né? Agora eu quero elaborar mais detalhes sobre a imagem. Quem aparece? Quem é que aparece nessas imagens? Tem menina? Tem pessoa? Tem gente? Tem animal? Quantos animais? Então, isso tudo eu vou aguçando, vou fazendo as perguntas. Depois eu vou estimular a expressão oral. Você já conhecia essa situação ou história? Se a criança diz que sim, você pede para ela contar. Por quê? Você vai analisar nessa história se tem começo, meio e fim. A história que a criança está contando. Se cognitivamente essa história tem começo, meio e fim, já é um potencial que a gente pode trabalhar de outras formas, mediando. Então, se ela, pela percepção, ela consegue ver que uma história tem começo, meio e fim, na oralidade, as histórias que ela for contar também tem que ter começo, meio e fim. É um potencial. Agora, se ela diz que não, então você vai contar essa história para ela. Depois de contar a história, a gente passa para a fase de sintetizar a experiência. Essa história tem algum problema? Então, tem várias versões do chapeuzinho, né? Vermelho. E tem os outros, chapeuzinho colorido, tem o chapeuzinho amarelo, são outras versões. Mas vamos pensar nessa versão do chapeuzinho vermelho, essa tradicional, que é aquela que o lobo vai lá, come a vovó, depois o caçador chega e tira a vovó da barriga do lobo. Então, assim, ó, essa história tem algum problema ou absurdo? Porque tem um absurdo, né? Como é que o lobo vai comer a vovó e a vovó vai sair viva depois de dentro do lobo? Tem um absurdo nessa história. E vamos ver o que a criança fala. Será que ela sabe o que é um absurdo? Será que ela sabe o que é um problema? Isso tudo você vai discutir com ela na mediação. Você já viu esse problema em outro lugar? Quando eu faço essa pergunta, eu estou forçando as sinapses a fazer uma transcendência. O que é transcendência? É aquilo que vai qualificar meu aprendizado. Ou seja, eu vou fazer uma conexão com alguma experiência que eu já vi, já vivenciei, mas ela não está ali de forma imediata. Está só guardada na memória. Então, você já viu esse problema em outro lugar? Já viu alguém comer um ser humano e depois tirar da barriga? Aí a criança vai dizer, parece que tem uma cobra gigante que comeu um índio, minha avó conta. Aí é outra história, aí você vai dialogando, organizando essa ideia da criança. Não tem respostas incorretas. Todas as respostas são bem-vindas e devem ser mediadas. Como resolver esse problema? Como resolver o problema? Então, ou a gente ia conversar com o lobo, ou a gente iria... Ou o caçador chegava antes. Temos que resolver esse problema. E aí nós podemos criar algumas estratégias para resolver esse problema. Porque quando a gente tem problema, a gente pode construir uma estratégia e não ir de forma impulsiva. Então, assim, ó, que estratégia usar então? Então, você vai fazer com essa criança um plano para ajudar o chapeuzinho a mudar aquela história. Como você resolveria isso? Olha só, estou dando uma outra novidade lá, né? Primeiro eu pergunto que estratégia usar. Então, mas aí podia chamar o lobo, podia chamar o caçador para conversar, podia chamar a vovó para conversar, não importa. Agora, quando eu faço essa pergunta, como você resolveria isso? Eu estou tirando a estratégia dos outros e tentando elaborar uma estratégia própria, minha.
para finalização, a gente pode perguntar para a criança: como estás te sentindo? O que mais gostou? O que aprendemos hoje? Então, gente, esse roteiro que eu dei para vocês é um roteiro para que vocês possam também aprender a mediar histórias de literatura. Lógico, aqui eu estou mostrando como eu faria, mas numa situação real, eu tenho que ter algumas perguntas básicas, mas outras vão sair na hora, a partir da resposta que a criança me der. Então, quando eu falo que ensinar é a arte de mediar, é que você tem que aprender a fazer perguntas. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos de perguntas que eu poderia estar fazendo para o meu aluno. Se eu estou atendendo o aluno como segunda professora, sozinho, então eu posso fazer esse tipo de mediação. Se eu estou na sala de aula com 20, 25 e quero trabalhar uma literatura, eu posso fazer essa mediação coletiva. Lógico que às vezes vai demorar um pouco mais tempo, várias crianças vão querer dar suas respostas. Como é que a gente pode agilizar isso numa sala de aula maior? Escrevendo as respostas dos meus alunos no quadro. Porque depois eu posso usar todas essas respostas para elaborar um texto coletivo de produção, né? Produção textual. E quando eu falo o que aprendemos hoje, é que eu estou tentando construir nessa criança um significado. Um significado. Isso é muito importante. A nossa aula, do começo ao fim, ela tem que gerar e utilizar 3 critérios universais: intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência.